Olá pessoal, como vocês estão? Sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de ciências. Estamos no capítulo falando sobre alimentação. Começamos agora a falar sobre os distúrbios alimentares. Vimos lá a subnutrição, que quer dizer a falta de nutrientes, e que a subnutrição pode ser causada pela má distribuição de alimentos, ou seja, que envolve também questões econômicas, pessoas que não tenham condições financeiras de comprar alimento e assim passar fome, não tem os nutrientes necessários, e também temos a questão da alimentação deficiente. A pessoa não tem fome, não está passando fome, mas ela não ingere os nutrientes necessários para ter uma vida saudável. Temos até o exemplo do fast food, né? A pessoa comer fast food todos os dias, ela vai estar alimentada, mas ela estará nutrida? Não. Dei o exemplo da pessoa que, por exemplo, acha que comer fruta é saudável e ela come só fruta, só fruta, só fruta. Vai faltar nutrientes para ela? Sim, faltará as outras formas de nutrientes. Então, não é porque só estou comendo saudável, uma fruta, por exemplo, ou comendo só hambúrguer, estarei alimentada, porém não necessariamente nutrida, ok? Sobre a questão dos distúrbios alimentares, nós vimos também que existe o sobrepeso e obesidade, que é uma questão tão falada hoje em dia, que nós estamos passando por essa questão. Temos muitas pessoas acima do peso na nossa sociedade. E por que será que isso acontece? O sobrepeso e a obesidade têm aumentado rapidamente no mundo e se caracterizam como problemas de saúde pública. Então veja, está aumentando tanto essa questão da obesidade e o sobrepeso que se tornou uma questão de saúde pública. Algumas causas que levam ao sobrepeso e à obesidade são fatores genéticos, ou seja, o meu pai, a minha mãe já eram obesos, os meus avós, então eu tenho na minha genética a facilidade de aumentar o meu peso, ok? Problemas hormonais, que aí são os médicos que vão te orientar melhor. Temos medicamentos, sim, existem medicamentos que ajudam a aumentar o nosso peso, que colaboram com isso. Sono insuficiente, ou seja, não dormi adequadamente, não descansei como eu deveria descansar. E o sedentarismo. O que é o sedentarismo? É aquela pessoa que não pratica nenhum tipo de atividade física ou esporte, não gasta energia a mais do seu corpo, mantém lá o metabolismo basal, faz as atividades diárias do trabalho, né? E consome, né? Ela come muita caloria e aí o corpo não gasta essa caloria extra que a pessoa ingeriu. Então ela acaba aumentando o peso. A má ingestão de consumo de calorias, ou seja, a pessoa é sedentária, não pratica atividades físicas, não se movimenta e tem um consumo exagerado de calorias, o que vai acontecer? Ela vai engordar. Vamos ver aqui o que diz o nosso glossário sobre sobrepeso. O que o nosso livro diz, o que significa sobrepeso? Quando a massa corporal está acima dos valores de referência, é o sobrepeso. Obesidade. Quando a massa corporal está em excesso ou muito acima dos valores de referência. Então, a pessoa está acima do peso, quando está muito acima desse valor, ela está no grau da obesidade. E o sedentarismo é quando se faz pouco ou nenhum exercício físico. A vida é sedentária, parada, não tem aquele gasto de energia. A gordura acumulada no corpo pode se instalar em órgãos e estruturas, prejudicando o bom funcionamento do organismo.
Algumas complicações do sobrepeso e da obesidade são desenvolvimento de problemas cardiovasculares, dores nas articulações, câncer e diabetes. Para prevenir esses problemas, é fundamental manter uma dieta equilibrada e praticar atividades físicas com regularidade. Então, olha aí a necessidade da combinação da dieta equilibrada, ou seja, da alimentação mais correta e adequada com a prática de atividade física, certo? Então, os dois juntos vai colaborar para o bom funcionamento do meu corpo. Para manter a massa corporal adequada, é necessário tomar cuidado com o consumo de calorias. Se a ingestão de calorias for maior que o consumo, a pessoa engordará. Se a ingestão de calorias for menor que o consumo, a pessoa emagrecerá. Então aqui é um dos segredos para o emagrecimento. É você gastar mais energia, ou seja, praticar atividades, gastar mais energia do que aquilo que você consome, porque aquela energia extra que está acumulada em forma de gordura também no seu corpo, ela será eliminada, porque você vai gastar essa energia que está aí acumulada no seu corpo. Existem alguns cálculos que podem ajudar a saber se a pessoa apresenta massa corporal considerada saudável. Um exemplo é o Índice de Massa Corporal, IMC. Já ouviram falar no que é o IMC? Pois então, que leva em consideração a altura e a quantidade de massa corporal da pessoa. Então, o que você tem que fazer para calcular o seu IMC? Você vai pegar a sua massa corporal, vai se pesar na balança e vai ver lá quanto que você está pesando. E vai dividir, vai pegar a sua altura vezes a sua altura. Então, você vai ver aí quanto que você mede de comprimento. Por exemplo, uma pessoa que mede, por exemplo, 1,50 m de altura. Então, aqui nós temos uma pessoa que tem 1,50 m. Se eu for passar isso aqui para centímetros, eu terei 150 centímetros vezes 150 centímetros, ok? E aqui em cima eu vou colocar o peso que tem a pessoa. Então, imagina que é uma pessoa que tenha 50 quilos, ok? E aí vai fazer esse cálculo. Primeiro você vai multiplicar, vai fazer o resultado dessa multiplicação e aí você vai fazer a divisão. Este número da divisão será o seu IMC, ok? Você pode pegar aí uma calculadora para te ajudar. Primeiro você vai pegar o seu peso e vai dividir pela sua altura vezes a sua altura. Depois de obter o resultado dessa conta, é possível verificar no quadro a seguir se esse resultado significa, o que esse resultado significa. Então, por exemplo, se você tem um IMC abaixo de 18,5, ou seja, se a sua conta deu menos que 18,5, você está abaixo do peso. Se o seu IMC ficou entre 18,6 e 24,9, você está no peso ideal. Se você está com IMC entre 25 e 29, você está levemente acima do peso. Mas se você está com IMC entre 30 e 34,9, você está com um grau de obesidade 1. Se você está com o seu IMC
entre 35 e 39, você tem obesidade de grau 2, ou seja, uma obesidade considerada severa. Mas, se você tem o seu IMC acima de 40, você está com obesidade mórbida, que se chama, que é a obesidade de grau 3, quando já é muito sério, ok? Então, nós vimos agora um pouquinho sobre o sobrepeso e a obesidade, que é o oposto da subnutrição, ok, pessoal? Obrigada pela sua atenção e nos vemos em breve para mais uma aula. Tchau!